Eu, sinceramente, tenho achado muito divertido toda a decepção dos aliados mais próximos de Bolsonaro com o comportamento do presidente, porque Bolsonaro tem feito todos eles de bocós. Principalmente o Flávio, que é o mais bocó de todos eles. O Flávio espera que o Bolsonaro tenha uma certa postura, mas o Bolsonaro ele está em um processo de carluxização. Ele está se reaproximando do Carlos e ficando mais radical, escanteando o Flávio. Porque eu acho que o Bolsonaro ele tem uma certa desconfiança com o filho mais velho dele. Vocês acham que o Bolsonaro suspeita do Flávio? Vocês acham também que o Flávio é o mais bocó de todos os filhos do Bolsonaro? Deixa o like se você gosta de ver Bolsonaro, Flávio, Carluccio, todos eles frustrados. E claro, se inscreva no canal, porque segundo as informações do jornalista Lauro Jardim do jornal O Globo, há uma grande decepção de aliados mais próximos do Bolsonaro com o comportamento do presidente, principalmente do Flávio, porque o Bolsonaro tem feito todos eles de otários. É isso mesmo, Bolsonaro faz eles de otários, porque no último final de semana, vocês viram que o Bolsonaro ele rompeu o silêncio. E no domingo, havia todo um discurso preparado para que o Bolsonaro lesse ali para os seus apoiadores, que estão fazendo vigília no Palácio do Alvorada. Tava tudo certo, tudo combinado entre o Flávio, o Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro, o discurso estava pronto. E nesse discurso, o Bolsonaro ele iria sedimentar as suas posições para ser oposição ao governo Lula em 2023. Então no último domingo seria uma espécie de marco zero do posicionamento de Bolsonaro para 2023. Só que aí estava tudo certo e o que aconteceu? Bolsonaro falou simplesmente um frustrante protocolar boa noite. Talvez ele esteja sonhando tanto com o William Bonner que ele emulou ali o Bonner. Boa noite, né? Porque foi isso. E aí ele frustrou todo mundo. Bolsonaro fala que ele não é broxa, mas ele broxou todo mundo ali naquele discurso que se limitou a boa noite. Talvez deram alguma coisa pro Bolsonaro ler. Bolsonaro não sabe ler, algum problema ali rolou. Mas a verdade, pessoal, é que o Bolsonaro, ele quer o Carlos. Ele quer o Carluccio. Pelo seguinte, o Bolsonaro percebeu que ele foi derrotado pelo Lula quando ele se afastou do Carlos. Porque na última semana, antes da votação do segundo turno, houve uma briga da Michelle com o Carlos. Vocês sabem de todos esses detalhes. A Michelle expulsou o Carluccio do Palácio do Alvorada, o Carluccio ficou emburrado, não compareceu ao debate da Globo e o Bolsonaro ficou perdido e por isso perdeu. Então nesse momento, depois da derrota para o Lula, vendo todos os problemas jurídicos que vão assodá-lo ao longo de 2023, o Bolsonaro pode olhar e falar o seguinte, bom, eu me afastei do Carlos no segundo turno e me dei mal. Agora é melhor eu ficar perto do Carlos. Porque foi o Carlos que me deu a vitória em 2018. É o Carlos que me entende como ninguém. E o Flávio, ele se juntou com o Centrão para preterir o irmão. Colocando ali um marqueteiro que não fazia a mínima ideia do que era o bolsonarismo. Então talvez o Bolsonaro olhe com desconfiança para o filho mais velho. E eu não descarto essa possibilidade, porque lá em 2000, meados dos anos 2010, quando houve a votação para a presidência da Câmara que o Bolsonaro perdeu para o Eduardo Cunha, o Eduardo ele viajou e não votou no pai. Isso deixou o Bolsonaro fulo da vida. Então ele tem essa desconfiança a respeito dos filhos, porque ele colocou o próprio Carlos para disputar com a mãe, a Rogéria. Então ele tem essa desconfiança dentro da família dele. Tanto que ele abandonou o Jair Renan, no primeiro momento que o Jair Renan tem problema de justiça, ele abandonou. E outra coisa, os problemas do Flávio são diferentes dos problemas do Carluccio. O problema que o Carluccio tem é o mesmo problema do Bolsonaro. O Flávio, ele tem foro privilegiado. E as investigações do esquema das rachadinhas, ou seja, no esquema de peculato no gabinete do Flávio, na época que ele era deputado federal da LERJ, foram praticamente arquivadas. A do Carlos não. A do Carlos, elas continuam correndo. O Ministério Público já prepara e esfrega as mãos para a prisão do Carlos em 2023. Link aqui no card para que você entenda essa história. E o Carlos não tem foro privilegiado. Da mesma forma que o Bolsonaro também não tem. Então os problemas do Carlos e os problemas do Flávio são diferentes. Por isso que eles pensam com cabeças diferentes. Porque o Flávio não tá nem aí pro Carlos. Eu acredito que eles nem se gostem, na verdade. Só que o Bolsonaro, ele entende os problemas do Carlos e ele quer proteger o Carlos. Porque o Carlos é o filho mais exposto do Bolsonaro, o filho político. E o Bolsonaro também vai ficar exposto. E aí que está o grande problema. E é por esse motivo que eu vejo, pelo menos nessa é a minha interpretação, que o Bolsonaro se afasta dos seus aliados, se afasta do Centrão, do Costa Neto e também do Flávio e se reaproxima do Carlos. Porque ele sabe que ele estará mais seguro com o Carlos do que com o Flávio. Você acha que o Bolsonaro ele desconfia do Flávio? Coloca nos comentários e coloca aí por que o Bolsonaro não seguiu a recomendação no último domingo. Porque ele não sabe ler ou porque ele estava sem dentadura? Se inscreva no canal também. E o que acontece? Qual é o plano do Flávio?
Essa é a questão. E você vai ver que o plano do Flávio é diferente do plano do Carlos. E principalmente, o plano do Flávio não é compatível com as características do Bolsonaro. O Flávio e o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, eles querem que o Bolsonaro adote uma postura mais política, fazendo uma oposição a Lula no campo das ideias, rebatendo propostas, porque dessa forma Bolsonaro permaneceria vivo como líder da oposição e, na visão do Flávio, o líder da oposição dificilmente seria preso. Então essa seria uma forma mais fácil para o Bolsonaro escapar da prisão. Mas vocês sabem que isso é difícil, eu já fiz também comentários, vídeo aqui no card explicando que essa ideia do Flávio Bolsonaro, ela é um erro. Porque Bolsonaro vai perder a militância com o passar do tempo e também porque o Bolsonaro ele não quer liderar nada. O Bolsonaro, pessoal, e aí que está um erro do Flávio, ele não gosta da política. Não gosta. O Bolsonaro ele abomina todo e qualquer tipo de negociação política. Ele não gosta de articular. Tanto que ele terceirizou os poderes do executivo para o Arthur Lira. E para ele estava tudo bem. Porque o Bolsonaro não gosta de fazer isso. O que o Bolsonaro gosta de fazer é o bate-boca. É a política do confronto, do conflito, da militância política. É isso que dá prazer ao Bolsonaro. E o Flávio, ele é mais ou menos o filho político do Bolsonaro. Ele que senta, ele que negocia, ele que articula no Congresso. E ele quer puxar o Bolsonaro para esse lado, mas o Bolsonaro é resistente porque ele não gosta da política. E o Carlos é o filho militante, é o filho bolsonarista dele. Então ele é muito mais conectado, mais próximo, tem muito mais identidade com o Carlos do que com o Flávio. E é por isso que o Bolsonaro ele tende mais a ir para o lado do plano do Carluxo, para essa carluxização. Por quê? O Carlos ele quer manter a militância do Bolsonaro ativada. Esse era um pensamento oposto que o Carlos tinha com relação ao Flávio, logo na campanha. O Flávio queria que o Bolsonaro adotasse um tom mais brando, que é esse que ele está puxando agora, após a derrota do Bolsonaro. Já o Carlos acreditava e continua acreditando, na minha opinião, que o Bolsonaro teria mais chances de não ser preso se ele radicalizasse o discurso. Certo? E agora o Bolsonaro ele está puxando isso. Porque o Carluxo é o filho radical do Bolsonaro e não o Flávio. E o Bolsonaro ele é mais parecido com o Carlos do que com o Flávio. E é por isso que o Bolsonaro ele está adotando esse discurso radical, que é um discurso mais perigoso. Só que esse plano do Carlos, ele tem alguns obstáculos. E se não fossem por esses obstáculos, Bolsonaro já teria tocado o terror. Tocado o terror que eu falo, incitando seus manifestantes. Os grandes problemas do plano do Carluxo são os inquéritos que investigam tanto o Bolsonaro quanto o Carlos principalmente. Os inquéritos das milícias virtuais e os inquéritos das fake news. Se você pegar esses dois inquéritos, o alvo principal é o Carlos e talvez o Eduardo. O Flávio tá fora. Tá sendo investigado, claro, é filho do presidente, compartilhou coisa, mas ele não é o alvo principal. O alvo principal é o Carluxo. E é por isso que o Bolsonaro ainda não radicalizou. Porque se ele radicalizar mais no discurso, não para dar golpe, nada disso, mas ele só não radicaliza no discurso porque o Alexandre de Moraes tem um instrumento de pressão, principalmente para pegar o Carlos. E é por isso que o Bolsonaro ele teme, porque há esse obstáculo para a radicalização, que se você perceber, pega o Carlos e não o Flávio. Então perceba que toda essa história de achar que o Bolsonaro vai liderar a oposição em 2023 é balela. Esse já é o segundo vídeo que nós apontamos. E todos aqueles que acham que o Bolsonaro vai adotar uma postura oposicionista a Lula estão enganados. Isso não vai acontecer, não faz parte do perfil do Bolsonaro, não faz parte do perfil do Carlos. E agora o Bolsonaro ele está cada vez mais perto do Carlos, porque ele se convenceu cada vez mais que ele precisa do Carlos para continuar sobrevivendo, porque Carlos que o entende. Todos os outros passaram a perna nele, todos os outros deram pitacos errados e pela primeira vez na sua história, Bolsonaro perdeu uma disputa. Até 2022 ele estava invicto, vitorioso em todas. E agora, quando ele deixa de ouvir o Carlos, ele perde. Por isso que ele só confia no Carluxo e em mais ninguém.